Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos dar continuidade ao Salmo 119, do capítulo 25 até o 40. Por favor, todos de pé, para a palavra do Senhor. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Eu os seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Vamos orar, irmão? Senhor, te agradecemos, Deus, por esse maravilhoso dia, Pai. Te agradecemos, Deus, porque temos a oportunidade, mais uma vez, Deus, de estarmos reunidos como tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Venha, Senhor Jesus, falar conosco nesse dia, através da tua palavra, através do louvor, Senhor Jesus. Que cada um, Senhor Jesus, nesta manhã, Deus, sinta a tua presença aqui neste lugar, Deus, e que tu venha ser glorificado aqui, Pai. Abençoe aqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa manhã, Senhor. Abençoe a vida deles, Deus. Cada um que não pôde estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos por esse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus. A sua igreja amada, com
lábios e de bem. A todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rendemos graças, rendemos glórias, louvamos. Te louvamos, Senhor, por hoje ser domingo, esse dia tão especial que nos lembra tanto a morte e a ressurreição do Senhor, como nos dá a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no último dia. Nós te louvamos pelo dia de hoje, te glorificamos por esse culto, te damos graças, Senhor, te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos recitar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Amém. Graças a Deus. O catecismo, pergunta 25: o que mais a morte de Cristo redime? Resposta: a morte de Cristo é o começo da redenção e da renovação de toda a parte da criação caída, conforme Ele poderosamente dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem da criação. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queremos louvar a Deus, louvar o Senhor por todos vocês que estão aqui, pelas famílias, né? Louvar a Deus pelo andamento, né, daquilo que nós temos nos propostos. Deus tem nos abençoado nessas questões burocráticas, né? E graças a Deus a gente agora só está faltando duas coisas, que é o registro da nossa ata e assinar o contrato lá, que a semana, se Deus quiser, entre amanhã e terça-feira, no máximo, nós vamos fazer, tá? Mas a parte boa é que a gente está indo para o capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses. Quando nós estivermos, né, já organizados, acredito que lá pelo mês que vem, aí nós vamos voltar às exposições de Hebreus, né? Vamos começar a trabalhar a questão, enfim, de tantas outras questões que a gente tem para organizar, tá? Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Capítulo 4, hoje nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Primeiro aos Tessalonicenses,
capítulo 4, do verso 1 ao 12. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A continuação da leitura nós vamos fazer na exposição. Meus irmãos, vocês viram que nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, como nós temos visto, ele está falando com uma igreja incluída naquele hall de igrejas sofredoras, que eram todas as igrejas dos primeiros séculos, todas as igrejas. E nós estamos falando justamente como nós devemos viver no atual fim de mundo, que não vai ser o fim do mundo, óbvio. Por isso eu estou trazendo essas explicações para mostrar para vocês que não vai haver o fim do mundo. Outro dia alguém me perguntou, tá, mas como Rogério, tu tem tanta certeza que não vai haver o fim do mundo? Ora, a minha certeza é porque eu interpreto bem as escrituras. Aliás, eu não. Eu faço parte, ninguém pode interpretar as escrituras sozinhos. Porque agora na quinta-feira nós comemoramos a Reforma Protestante. Fizemos um culto muito bonito, onde todos vocês foram convidados, alguns puderam ir, né, e a gente estava bem representado lá. Graças a Deus, né? E a gente lembrou a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela devolveu a Bíblia ao povo, porém, jamais, né, a Reforma Protestante, nos momentos que fez deu errado, jamais ensinou a livre interpretação das Escrituras. A Bíblia condena a livre interpretação das Escrituras, né? A Bíblia diz que ninguém pode usar a Escritura como uma particular interpretação. Quem interpreta as Escrituras, em primeiro lugar, são os apóstolos. Os apóstolos são os intérpretes das Escrituras. E em segundo lugar, obviamente, a igreja, né? A tradição da igreja. Como ensinou Paulo em tantos textos, né? A tradição da igreja. Claro que nós, protestantes, evangélicos, nós não temos. A tradição da igreja não é a mesma coisa que como é que se diz? O colégio eclesiásticos, né? Como a Igreja Católica Romana ensina, né? A tradição que nós defendemos é o senso comum da ortodoxia cristã. Então ninguém pode interpretar a Bíblia de forma particular. Então, meus irmãos, claro que uma das grandes confusões da igreja cristã é que, ao pensar que a gente pode interpretar livremente as Escrituras, aí, por exemplo, se tem 10 igrejas no mesmo bairro, hoje temos 10 interpretações das Escrituras, todas disputando qual é a mais verdadeira, né? Então, essa ideia, né? Alguém perguntou outro dia para mim, essa semana ainda, tá, sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar já nos próximos, aliás, no próximo domingo, né, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o que significa o arrebatamento da igreja, no próximo domingo. Porque nós vamos agora ter umas 3 pregações sobre esse tema, porque a carta vai nos conduzindo a isso. Mas o que ele está dizendo é como a igreja de Tessalônica, como os irmãos de Tessalônica estão vivendo naquele mundo, como eles estão vencendo. É isso que importa para nós. Como nós podemos viver no mundo que se desintegra e que onde a igreja está presente. Então hoje é o episódio 14 e o nosso tema é 4 caminhos para o cristão viver em qualquer tempo e em qualquer circunstância. 4 caminhos para o cristão viver em qualquer tempo e em qualquer circunstância, seja numa sociedade consumista, ou seja, numa sociedade de extrema necessidade. Esse tema de hoje, ele nos abre este portal, digamos assim, para entendermos que o cristão deve viver, como no casamento, tanto na fartura quanto na necessidade. Viver bem, viver de forma íntegra.
Ou seja, um marido e uma esposa devem manter integridade, fidelidade, honra, tanto nos momentos de fartura quanto nos momentos de necessidade. E eu recebo muitas questões, meus irmãos, dizendo assim, eu estava fazendo a gente veio da pobreza, eu estava fazendo a faculdade, e aí a minha mulher se formou, e agora me deixou. Ou ao contrário, mas acontece mais com incrível, mas acontece mais com mulheres. Acontece mais com mulheres. Elas comem o pão, né, lá só com sal, mas quando chega a hora de botar um alho, né, uns condimentos, ela se forma e ela abandona o marido. É sério, assim, mas acontece muito isso. Mas, tanto na pobreza, lá no dia do casamento, é feita a promessa. No momento de fartura e no momento de necessidade. Como um cristão deve viver? E eu falei semana passada aqui, daquele caso, daquele pastor romeno, né, que foi torturado por amor de Cristo. Até o Otto me lembrou, né, da frase que ele disse, quando estavam ameaçando ele de morte, e ele respondeu o seguinte: vocês não podem me ameaçar com a glória, porque a morte para mim representa a glória. Mas aí quando ele chega nos Estados Unidos, na fartura, o que acontece? Ele não consegue ser fiel na fartura. Então, meus irmãos, como nós vamos viver? E esse texto de hoje vai nos apontar 4 caminhos. E o primeiro caminho, né, que vai estar aqui, o primeiro caminho, meus irmãos, e nós vimos isso na primeira pregação aqui, desse tema, dessa série. Primeiro caminho, aprofundar a vida cristã na teoria e na prática. Nós precisamos aprofundar a nossa vida cristã, não só na prática, mas também na teoria, e não só na teoria, mas também na prática. E vou dizer para vocês que a teoria ajuda muito a prática. Uma boa doutrina ajuda muito a prática. Um bom entendimento das Escrituras ajuda muito na nossa vida prática. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui nos versos 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados, ou vocês sabem, vocês estão por dentro de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. A boa instrução, meus irmãos, ela ajuda na boa prática da vida cristã. Então, o que nós devemos buscar? Ler as Escrituras, receber a palavra, ouvir a palavra, assimilar a palavra, beber da fonte, e então praticar a palavra. A boa prática da vida cristã, meus irmãos, o que significa? Significa viver, é isso que o apóstolo está dizendo aqui, viver uma vida que agrada a Deus. E aí mas o que é essa vida que agrada a Deus? Aí em Heidelberg, né, na pergunta primeiro, que diz assim, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é o nosso fundamento na vida e na morte? O que nós devemos considerar, ou seja, a vida toda, em todas as circunstâncias, em qualquer momento? A pergunta é, qual é o seu único fundamento da vida e da morte? A resposta, o meu único fundamento. Olha só, se a gente pudesse repetir isso, meus irmãos, diariamente para nós mesmos. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. Olha isso, meus irmãos, a Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. E aí, aqui vem a boa doutrina, com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui para frente de todo o coração. Viver para Ele daqui para frente de todo o coração. Viver para Ele.
Essa semana o Alisson mostrou a evolução da vida dele, de 2014 para cá. Ele disse, pastor, eu vou contar o teu segredo, né? Vou contar, né? Ele tinha uma banda de rock, né? E lá em 2014, né? Fazia show, não sei o que, disse, pastor, eu vou voltar, ok? E aí ele me mandou uma música que ele... Foi tu que fez aquela música? Que salvou dessa, né? Ele fez uma música e me mandou. Eu disse, que coisa horrorosa essa música, né? Coisa horrorosa, muito horrorosa, muito herege. Tem uma parte da música que diz que Deus falando, né? Jesus falando, eu vim só para morrer por ti, né? Ou seja, é um negócio assim. E a música diz, eu estava, mais ou menos isso, eu estava precisando muito que tu viesse. Eu estava precisando muito, tipo assim, tipo Jesus falando, sem ti eu não conseguiria nem ser Deus, então tu veio a mim. Mais ou menos isso. É herege, né, irmãos? É herege. Mas graças a Deus que o Alisson, ele disse, vou mudar as músicas e tal, e tomara que dê certo o nome, né? Posso revelar também o nome aqui? Né? Ortodoxa, né? Com a cruz celta assim, né? No início do... Foi lindo aquilo, né? Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Eu sempre quis ter uma banda de rock, mas eu não sei nem cantar nem tocar. Então jamais ia ter uma banda de rock. Mas eu realizo, tomara que o Alisson realize o sonho, porque aí eu realizo nele, né? Os pais e os filhos. Mas o que é viver, meus irmãos? Essa vida é isso. É pertencer a Ele todos os dias. Porque aí quando chegar a hora da tentação, isso vale para o casado, para o solteiro. Quando chegar a hora da tentação, nós vamos pensar, mas eu sou de Jesus. Meu corpo pertence a Jesus, a minha alma pertence a Jesus, o meu coração pertence a Jesus. E aí nós vamos lá para o catecismo. Pergunta número 1. Qual o fim principal do homem, ou seja, de cada um de nós? A resposta, o fim principal do homem ou de cada um de nós é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, alegrar-se, desfrutar, satisfazer-se, completar-se nele para sempre. Porque o versículo chave de tudo isso é Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A gente canta isso aqui. A ele, pois, a glória eternamente. Então esse é o primeiro caminho. Aprofundar a vida cristã na teoria e na prática. Não parem de estudar. Não parem de se aprofundar. Não pare de ler os catecismos. Não pare de ler o credo. Não pare de ler e orar o Pai Nosso todos os dias. Não pare, porque isso, meus irmãos, é uma coisa que não cansa. E eu repito o credo, meus irmãos, há 40 anos. E não cansa. E não fica velho. Porque todos os dias nós estamos repetindo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Essa é a confissão diária. Mas tem o segundo caminho, meus irmãos, que é importante, que é uma evolução. Segundo caminho: cuidar da pureza pessoal, mantendo os valores que glorificam a Deus, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, inclusive na perseguição, quando ela acontece. Cuidar da pureza pessoal, mantendo os valores que glorificam a Deus. E aí ele vai dar aqui um caminho, né, do verso 3 ao verso 8, que ele demonstra o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que é a prostituição, meus irmãos? A prostituição aqui, né, ali ó, no verso 3, ela engloba, né, toda a atitude imoral do cristão. Qualquer imoralidade é na Bíblia o porneia, né, a imoralidade sexual, aquilo que mancha, ela é a prostituição. Então, claro que quanto aos pecados sexuais, nós temos três principais: a prostituição, que é a venda, né, do corpo, ou a troca por alguma coisa, algum valor, o adultério, que é o pecado dos casados, e a fornicação, que é o pecado dos solteiros. Mas tudo isso é na Bíblia porneia, ou seja, prostituição. O que é a prostituição?
A prostituição é tida como idolatria. É aquilo que nos faz trocar Deus por qualquer coisa. Isso também é prostituição. A idolatria é tido como prostituição também. Tanto que, lá no Antigo Testamento, Israel é tido como a meretriz. Por quê? Porque ela idolatrava outros ídolos. Verso 4: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia é a carnalidade, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, ou seja, não use o seu irmão para motivos que desagradem a Deus. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que o cristão deve fazer em qualquer circunstância é manter os valores, aqueles valores que glorificam a Deus. Manter os valores. E a gente tem discutido muito, a gente tem visto, né, mulheres que trocam os maridos, maridos que trocam as mulheres, maridos que traem, esposas que traem, maridos na pornografia, e aí a gente tem discutido muito, né, isso são falta de valores, essas pessoas não mantêm os seus valores, quais valores? Aqueles que glorificam a Deus. E aí eu pergunto, quais os valores que vocês tem desenvolvido, pensado e mantido? Nós precisamos, aquela pessoa que desenvolve valores no coração e na mente, ela não cai, meus irmãos. Por quê? Porque quando ela é tentada, ela invoca daquilo que ela é feita, daquilo que o seu ser é formatado, valores, princípios. Eu gosto mais de valor do que princípio. Valores parece que invoca mais, né, um poder retórico, assim, ou da própria palavra, né? Valores. Porque valores é mais do que princípio. O princípio dá para ser, quais são os princípios? O mafioso tem princípios, mas não tem valores, né? O criminoso tem princípios. Qual é o meu princípio? Tem ser fiel. Ou seja, o capanga tem que ter um princípio, ser fiel ao chefe, mas não é um valor porque é imoral, ilegal. Mas temos um terceiro caminho, meus irmãos. Temos um terceiro caminho, que é praticar as melhores virtudes cristãs, aliando amor e verdade. Isso aqui é fundamental. Como viver num mundo que se desintegra? Praticando as melhores virtudes cristãs, aliando amor e verdade. E aí, versos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Eu fiz uma série em 2 João, né, na segunda carta de João, onde o tema foi a importância de amar, de falar com amor, mas a importância também de falar com verdade. Irmãos, a verdade sem amor, certo? Se você, nós somos os cristãos, temos que falar a verdade, ok, mas a Bíblia jamais fala que vocês precisam ensinar a verdade sem amor. Lá em João, essa é a aliança, verdade sempre, mas com amor. Amor sempre, mas sempre invocando a verdade. Então, como nós vamos tratar, por exemplo, essas questões de gênero, essas questões enfim, ontem nós estávamos conversando à mesa com as pessoas não cristãs, né? E aí falando sobre uma determinada situação, né? Que a Adri, muito comunicativa, chegou num local onde tem uma pessoa que a gente interage, né? No comércio, mas que ela é uma menina, mas na verdade aparenta ser um menino. E a Adri chegou e perguntou para ela: vem cá,
Olha só, né? Eu acho que eu teria um treco antes de fazer a pergunta. Como tu gosta de ser tratada? Ela disse, olha só a chamada, né? Qual o nome? Tu tem um nome social e tal. Ela disse, não tem, porque apesar de eu ser mulher, eu me sinto um homem. Tá, daí ela perguntou, tá, mas como é que é? Ela chegou à conclusão que ela não é homo, né? Ela não é homo. Ela disse, não, mas eu sou pansexual. Aí a Adri disse, tá, mas o que é isso? Ela disse, eu tanto faz se é homem, se é mulher, né? Aí, eu não vou dizer a palavra aqui que a gente falou, que eles falaram mesmo lá, mas antigamente tinha outro nome. Agora, como tratar essas questões, por exemplo? Não se deve tratar só com a verdade. Não é jogar a verdade na cara da pessoa, mas é falar a verdade com amor. E não é só com amor também. É preciso aliar, e esse é o ensinamento do apóstolo João e do apóstolo Paulo também. Vocês leram Romanos capítulo 12, né? Vai dizer isso. Então, como tratar essas questões? Com amor, meus irmãos. Mas eu tenho que falar a verdade, ok? Mas fale a verdade com amor. E é isso que às vezes falta, é isso que é a verdadeira apologética. É isso que às vezes falta, né? Nos argumentos cristãos. Por quê? Quando se tem um cristianismo ideológico, aí é só verdade. Quando se tem um cristianismo progressista, aí é só amor. Como resolver isso? Amor e verdade, esse é o ponto bíblico. E verdade e amor. Por quê? O cristão não deve ser nem um reacionário ideológico, não deve desenvolver nem o cristianismo ideológico, isso seria anticristianismo, seria contrário ao cristianismo, isso seria se afastar do cristianismo, mas também o cristão não pode ser um cristão progressista. Por quê? Porque a ideologia progressista, ela nega a verdade. O cristianismo ideológico nega o amor. O progressismo nega a verdade. E agora? Resolva isso com a ortodoxia, meus irmãos. Cristã, verdade é amor, amor é verdade. Ok, mas se não puder amor, então não haja como um xiita. Porque, irmãos, a prioridade sempre. Aí vocês vão ver como o sentido bíblico da coisa. A prioridade sempre é começar com o amor, para então falar a verdade. Porque se você começar com a verdade, mas sem o amor, você não vai ter o quê? Aquele instrumento, né? Que é a entrada para que o Espírito Santo transforme a tua palavra em palavra de Deus. Porque a verdade sem o amor, meus irmãos, é apenas uma palavra dura, que qualquer um poderia falar. Qualquer um pode falar. Agora, quando nós nos enchemos, por isso que nós precisamos nos encher de amor, e aí nós vamos usar a verdade e nós vamos tocar o coração das pessoas. É assim que sempre aconteceu e é assim que deve ser. E aí nós temos um quarto caminho, que é ser um cristão no mundo, pois o mundo pertence a Deus. Essa é a consciência que nós devemos ter. A gente fala que Deus, o Senhor é soberano, mas, irmãos, o Senhor é soberano mesmo sobre o Brasil? E se é, por que tanto medo? Sabe que, ok, Brasil tudo bem, o Brasil tem conserto. Mas e o Chile? O Senhor é soberano sobre o Chile. Ok, mas o Chile também tem conserto. Mas e sobre a Argentina? Com exceção quando está dando o jogo de futebol, né? Mas no resto tudo, Deus é soberano sobre a Argentina também.
terça-feira vai ter eleições nos Estados Unidos. E aí tem lá a Kamala e o Trump. Os cristãos progressistas torcem pela Kamala. Os cristãos ideológicos conservadores torcem, e conservadores, né? Porque tem o ideológico e o conservador. São duas coisas diferentes. O cristão ideológico está desesperado pela vitória do Trump. O cristão conservador gostaria que o Trump ganhasse, acha melhor o Trump ganhar. Mas o cristão progressista não ficará triste, chateado, decepcionado se a Kamala não ganhar. Agora, Deus é soberano sobre a terça-feira nos Estados Unidos. E seja qual for o resultado, o Senhor continuará sendo soberano sobre os Estados Unidos. Assim como o Senhor é soberano sobre a Coreia do Norte, ou não é? O Senhor não é senhor do ditador da Coreia do Norte? É senhor. Por alguma razão, dos propósitos divinos, Deus permite que nunca sei dizer o nome lá, cara, mas todo mundo achava que o Hitler ia dominar o mundo. Mas o Senhor achou por bem, né, que não. Por quê? Porque o mundo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É o Senhor que coordena os movimentos. Tem muitos textos que não é o caso agora, né? Que fala, por exemplo, que foi o Senhor que libertou os filisteus de Creta, de onde eles vieram. Foi o Senhor que libertou a Assíria de determinado domínio, e depois a Assíria se rebelou e se tornou até inimiga do povo de Deus, do povo de Israel antigo. Ali tem textos dos profetas que falam dos movimentos das nações, né? Deus, o próprio Napoleão, aliás, logo vai ter nos streams, né, um filme muito bom sobre Napoleão, com o Joaquim Fênix, né? Que ele é o Napoleão. De Coringa, Napoleão é uma evolução, né? E o próprio Napoleão, um dia perguntado sobre o que aconteceria na batalha, ele disse: o homem planeja, o general planeja, mas Deus maneja. Deus é soberano, meus irmãos. O mundo pertence a Deus, e é assim que nós devemos viver no mundo. Comentava essa semana sobre a época que eu e a Adri casamos, que os preços do feijão, por exemplo, subia às vezes 2 ou 3 vezes por dia. Eu trabalhava numa circular, marcando preço de mercado, no mercado, e a gente tinha que, na época, era só com máquina, não tinha QR Code, não tinha código de barras, não tinha Pix, não existia, era tudo na maquininha, né? Era tudo no analógico. E aí eu trabalhava na marcação de preços todos os dias. A gente recebia uma lista do que devia mudar o preço, e às vezes era dia e noite. Uma vez eu trabalhei à noite remarcando o preço, até que teve os mais antigos vão lembrar, os fiscais do Sarney. A maioria de vocês nem eram nascidos. Os fiscais do Sarney, que aí houve um congelamento de preço lá, e os mercados burlavam aquilo, né? E remarcavam os preços. Aí tinha os fiscais lá, que eles iam lá de manhã, o preço do feijão está tanto. Se à tarde voltasse o preço diferente, eles faziam uma denúncia para o governo, porque os preços haviam sido congelados. Parecia que a gente ia explodir, mas Deus é soberano. Estamos aqui 30, 40 anos depois, né? Quase 40 anos depois, nós estamos aqui, e o Brasil não faliu, e no meio entendido está melhor que antes. Muito melhor, mas muito melhor. É só vocês verem os carros, todo mundo de celular, né? Porque nem celular existia. Internet
só nos filmes, lá nos Jetsons, né? Só nos Jetsons existia. Hoje é outro mundo. Hoje é outro mundo. Na época a gente tinha que se corresponder por carta. E para ligar, por exemplo, para São Paulo, a gente comprava um saco de fichas. Os mais novos acham absurdo isso, mas a gente comprava um saco de fichas e tinha que colocar. Se não colocasse rápido, a ligação caía. Que mundo terrível era aquele. Hoje, a gente paga R$19,90 por mês, né? E a gente faz chamada ao vivo com quem está lá no outro lado do mundo. Outro dia eu e o Otto falamos com pastores de Chicago, né? Assim, ó, nós aqui só tinha isso nos filmes. Você achava que isso era um negócio e vai melhorar mais ainda. Porque Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Então não se desespere nunca. Como vamos viver nesse mundo, meus irmãos? Vou recapitular aqui para a gente encerrar por hoje. Primeiro, aprofundando a vida cristã, pessoal, na teoria e na prática. Vamos aprofundar nossa vida cristã. Segundo, cuidando da pureza pessoal, mantendo os valores que glorificam a Deus. Cuide da pureza pessoal, meus irmãos, cuidem. Os casados e os solteiros, cuidem da pureza pessoal. Terceiro, pratiquem as melhores virtudes cristãs, aliando amor e verdade. Neste mundo, ao questionar, ao confrontar, a própria igreja precisa manter amor e verdade na sua prática. E por último, seja um cristão no mundo, apesar do mundo, no mundo, seja em qualquer circunstância, em qualquer, seja qual for, seja no momento de bonança, seja no momento de necessidade, seja cristão, viva como um cristão, afirme que você é um cristão, diga que você é um cristão, e diga para você mesmo, eu sou um cristão. Afirme essas coisas, meus irmãos, e nós viveremos em qualquer fim de mundo, em qualquer mundo, de uma forma a manter a nossa fidelidade a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças, te bendizemos, Senhor, porque nós vivemos num mundo onde o Senhor é Deus, onde o Senhor é soberano, e isso precisa ser assimilado por nós, para que não entremos em desespero, em pavor e medo, quanto ao presente e quanto ao futuro, porque nós temos o testemunho que ontem o Senhor pelejou e venceu por nós. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Nós temos um momento, né, da nossa confissão de pecados, e a palavra de Deus nos diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ter um momento do nosso arrependimento, da nossa confissão. Confesse seus pecados a Deus, e não apenas confesse, mas peça perdão, crendo que o Senhor é justo, poderoso, e nos méritos dele nós somos perdoados. Senhor, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Nós cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir. E na cruz de Cristo, pelos méritos do Senhor Jesus, os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados. Amém.
Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão ou beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Senhor, nós cremos que ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós recebemos graça, nós recebemos vida, nós recebemos a renovação de tudo aquilo que se refere à nossa fé e à nossa salvação. Porque nós cremos que pela morte do Senhor nós somos justificados pela fé, justificados pelos méritos do Senhor. Por isso nós afirmamos, nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que alegria, Senhor, essa verdade, essa doutrina, isso que encanta a nossa alma, isso que encanta o nosso espírito, isso que encanta o nosso ser e nos leva a dizer: louvado seja o teu nome. Amém. Meus irmãos, enquanto o Alisson vai nos dirigir mais um cântico, vocês todos estão convidados a vir à mesa do Senhor e se servir. Amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Eis o dia que Ele deu sua vida pelos seus. Neste dia no madeiro, pendurado, redimiu, tanta ira suportou, tanta humilhação passou, cada espinho que o feriu, resgatou-nos para Deus. Aleluia. Aleluia.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recitem comigo o nosso credo, o credo dos apóstolos, a fé dos cristãos, a fé da igreja. Esta é a nossa fé. Esta é a fé dos cristãos, esta é a fé da igreja, e assim nós confessamos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bebam o cálice, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olhem comigo a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado pela ceia. Muito obrigado, Senhor, por essa comunhão tão maravilhosa que nós temos com o Senhor e com os nossos irmãos. Te louvamos, Senhor, te louvamos, te bendizemos. Agora, Senhor, eu quero te pedir a tua bênção, que tenhamos uma semana abençoada, que todos tenham uma semana abençoada, que cada família tenha uma semana abençoada, Senhor. Conforte, fortaleça o coração de cada um. Traz cura das enfermidades, Senhor. Nós cremos no Senhor, nós cremos nas provisões do Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós louvamos, nós rendemos graças e glórias. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Deus dos mais velhos, Senhor, até os nossos bebês. Aos casados, aos solteiros, Senhor, estende a tua mão. Estende a tua mão. Dá saúde, Senhor, a todos os que estão precisando. Abençoa o Giovanni, nosso irmão, Senhor, dá saúde para ele. Abençoe a Jaque, Senhor, que está enferma. Dá saúde para a Jaque. Ainda hoje, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja exaltado. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.